Então, agora que nós já introduzimos a questão da arquitetura das aplicações, sabemos agora linguagens compiladas, sabemos linguagens interpretadas, sabemos um pouco melhor como os sistemas computacionais vão funcionar, como que funciona ali a sua arquitetura, a gente pode entrar no tema da perspectiva de segurança em relação a isso. E por quê? Vamos avaliar primeiro aqui um programa implementado numa linguagem compilada. Então, o que nós temos? Nós temos hardware, sistema operacional e aplicação, como você já aprendeu anteriormente. Temos aqui um cliente, né, uma pessoa usando aquele software. Ele pode estar usando esse software via rede, ou ele pode estar usando isso via ali o próprio sistema dele, né, uma aplicação instalada no próprio sistema operacional. E veja que aqui nós temos três possibilidades, né, de um atacante tentar explorar uma vulnerabilidade. Então, ele pode explorar uma vulnerabilidade de hardware, ele pode explorar uma vulnerabilidade que esteja no sistema operacional e ele pode explorar uma vulnerabilidade que esteja ali na aplicação, né? Uma falha no teu código, um buffer overflow, alguma outra vulnerabilidade. Existem muitas, então a depender da sua aplicação, você vai ter muitas vulnerabilidades ou não. Então é importante que você vá corrigindo. A mesma coisa vale para os sistemas operacionais. Trazendo aqui um exemplo com linguagem interpretada, olha só como fica. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema web, tá? Um browser aqui está rodando neste computador e está acessando um servidor onde está hospedada uma aplicação que foi desenvolvida em linguagem PHP. Então veja quais são as camadas que eu tenho agora. Eu tenho a camada de hardware, esse servidor vai estar lá no rack físico, né? Em cima dele aqui eu tenho um sistema operacional instalado, né? No sistema operacional eu instalo um Apache. Por que eu instalo o Apache também? Não era só instalar o interpretador do PHP? Na verdade não, porque o Apache ele é um web server, né? E o web server serve para entregar as páginas para o usuário através do navegador. Então, sem o web server, você não tem como utilizar aquela aplicação web. Então, necessário você também ter esta camada aqui. E aí você vai ter, né, o interpretador instalado e também o código. Então, as vulnerabilidades elas podem estar aqui em hardware, sistema operacional, no web server e também no interpretador instalado. Ele pode ter vulnerabilidades, inclusive o código que você fez também vai poder ter vulnerabilidades. Então é interessante que seja analisado tudo isso também. Até agora a gente viu uma aplicação instalada em cada sistema operacional e cada sistema operacional instalado em cada servidor físico, em cada hardware físico. Mas a gente pode ter uma outra abordagem também que facilita a nossa vida e traz economia, né, de recursos também, que é a abordagem de virtualização. O que é a abordagem de virtualização? Eu não vou instalar o sistema operacional aqui diretamente no hardware físico. E por quê? Porque senão eu vou instalar um sistema operacional por vez. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 servidores Windows e cada servidor Windows precisar de instalar uma aplicação em cada um deles, eu precisarei ter 3 hardwares físicos, né, para instalar cada um deles o seu sistema operacional e depois instalar a minha aplicação conforme ela seja compilada, interpretada, com Java, etc. Só que aí isso traz mais complexidade de gestão do ambiente, né? E também traz mais consumo, né? Porque eu vou ter que ter um servidor físico para cada coisa que eu vou fazer ali. E se eu uso o conceito de virtualização, o que eu faço? Eu instalo aqui um hypervisor, que é um sistema operacional especializado em virtualização, em cima do hardware. E os sistemas operacionais, isso mesmo, vários sistemas operacionais dentro de um mesmo servidor com uma camada de isolamento, como se eles fossem várias máquinas físicas, né? Isso é bem legal. E eu instalo os sistemas operacionais dentro do hypervisor, tá? E aí, dali para cima, a história é a mesma, né? Eu vou instalar as dependências da minha aplicação conforme a necessidade dela. Uma outra abordagem que a gente pode usar para implementar nossas aplicações, né, utilizando o mesmo hardware físico, né, para diversas aplicações ali junto com uma camada de isolamento, é usando a abordagem em containers. Nessa abordagem, o que eu vou fazer? Eu vou instalar um hardware físico, né, e aí eu tenho um sistema operacional. Aí pode ser Linux, Windows, o sistema que o container puder ser instalado, né? E aí vou ter uma aplicação, um aplicativo ali capaz de orquestrar os containers, tá? Por exemplo, o Docker. E aí o que a gente vai fazer? Dentro desse servidor de containers, a gente vai criar, né, com camada de isolamento os containers.
Tá? Então, eu posso subir vários containers especializados, por exemplo, um container com Apache e PHP, outro container com MySQL, outro container com outras aplicações. Então, é como se eu tivesse, vamos dizer assim, várias máquinas virtuais, mas na verdade não é máquina virtual, né? Isso na verdade está dentro do mesmo sistema operacional, mas está criada ali, né, uma camada de isolamento, né? Então veja que aqui eu também tenho, né, as minhas vulnerabilidades, né, nessa outra camada que a gente adicionou aqui, tá? Então, muito interessante a gente saber que isso existe também, é bem importante.